Eu não acredito em fidelidade de cliente, eu acredito em preferência. E rede que implementa esse tipo de estratégia aqui consegue aumentar a preferência e naturalmente aumentar o ticket médio. O crescimento da curva de aumento do ticket médio é proporcional ao tempo de relacionamento com uma loja. Ou seja, quanto mais tempo o cliente se relaciona com uma loja, quanto mais confiança ele tem nela, mais ele gasta com ela. São 5 as estratégias que qualquer rede de loja pode implementar e assim aumentar o ticket médio, e elas são extremamente simples e fáceis de colocar em prática. Fala, lojista! Vamos junto aumentar o ticket médio da sua loja e faturar o próximo milhão? Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E hoje a gente vai pôr a mão na massa juntos para aumentar o ticket médio. Bora lá! Amanda, você sabe que 10 entre 10 lojistas têm o desafio de ter um ticket médio maior, né? De melhorar esse indicador. Agora, muitos acabam falhando nessa missão, né? E a gente hoje vai desmistificar algumas crenças aqui e também, claro, passar algumas estratégias que estão funcionando em redes milionárias, né? Dino, eu gostaria de, só para começar, você poderia explicar pra gente por que a maioria das lojas falham ao tentar aumentar o seu ticket médio? Olha, eu penso que a maioria das lojas acaba falhando em aumentar o ticket médio porque elas cobram essa ação do vendedor, né? Então coloca pressão na cabeça do vendedor, faz cobrança para o vendedor, como se o vendedor fosse o único responsável pelo ticket médio. Ticket médio, a gente vai ver aqui ao longo desse podcast, ele é um conjunto de produto certo, preço correto, campanhas de marketing, incentivo para a equipe de vendas e também atendimento de vendas. Mas a maioria das lojas falha por quê? Porque ela simplesmente cobra que o vendedor venda produtos mais caros. E aí, sabe o que acontece? O vendedor pressionado e com pouca informação, pouca formação, ele acaba empurrando o produto no cliente. Ele acaba fazendo o cliente comprar o que o cliente não quer, não gosta, né? Depois o cliente se dá conta disso e fica arrependido e aí quebrou uma relação de confiança ou não volta mais, né? Ou até volta, mas volta com o pé atrás, enfim, destrói aquela relação de confiança. Então, cobrar só do vendedor o ticket médio é a armadilha que a maioria das lojas cai e que na prática não funciona, né? Porque se isso funcionasse de fato, as lojas teriam aí ticket médio campeão e não é o que a gente vê. Dino, e que tipo de campanha de marketing você acha que ajudaria a aumentar o ticket médio? Tem várias campanhas que ajudam a aumentar o ticket médio. Eu vou começar pelas mais populares. Por exemplo, o Angeloni, que é uma rede de supermercados aqui de Santa Catarina, nesse momento está fazendo uma campanha assim. Todos os vinhos têm desconto de 30% na segunda peça. Então, quando você fala assim, a partir de 2 peças tem desconto, ou a partir de 3 peças tem desconto, você está fazendo com que o teu cliente leve mais peças, o que naturalmente aumenta o produto por atendimento e aumenta o ticket médio. É bem provável que aquele cliente não levaria 4 ou 6 vinhos. Mas quando tem o desconto na segunda peça, dificilmente você vai comprar só 2 vinhos. Você vai aproveitar para comprar muitas outras unidades. Então essa história de desconto na segunda ou desconto na terceira peça ajuda. Outra campanha de marketing interessante é quando você trabalha combos ou kits. Isso é muito comum, por exemplo, em época de presente. Então você vai ao Boticário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, sempre tem aqueles kits prontos. Isso ajuda demais a aumentar o ticket médio e, claro, o produto por atendimento também. Então, sempre que você mostra para o cliente combinações, sugere conjuntos, sugere kits, você está trabalhando para aumentar o ticket médio daquela venda. Uma outra campanha interessante é quando você trabalha marcas exclusivas, marcas que só a tua loja representa ou produtos exclusivos que a tua loja oferece. O produto exclusivo, o produto que ele é mais premium, um produto que ele é mais desejado e que é difícil de encontrar, o cliente naturalmente ele tem consciência que ele vai ser mais caro. Isso ajuda a aumentar o ticket médio, porque você comunica, você promove, né, você destaca esse tipo de produto. Que é a mesma coisa também com outro tipo de ação que ajuda a aumentar o ticket médio, que são os lançamentos. Então, quando eu faço campanhas de marketing para lançar produtos, lançar uma coleção, e coleção não é só de roupa não, eu posso fazer coleção quando eu faço produtos de decoração, por exemplo. Eu posso fazer, não exatamente uma coleção, mas é um lançamento de uma linha, de uma novidade de eletro, por exemplo.
A Electrolux está lançando uma nova linha de produtos, a Sony está lançando uma nova linha de TVs, ou Samsung, a Apple lança o novo iPhone, ou seja, essas campanhas de lançamento, elas ajudam demais o ticket médio, porque elas vão apresentar um produto que o cliente está disposto a pagar mais caro exatamente por ser lançamento, por ser uma exclusividade, por ser algo que é uma novidade. Né? Então esses são apenas alguns dos exemplos de campanha de marketing que ajudam uma rede de lojas a fazer um aumento do ticket médio. E claro, elas devem estar organizadas num calendário milionário, que é uma programação de marketing e vendas, que a gente usa muito na metodologia da rede milionária, onde você balanceia, onde você equilibra essas campanhas de aumento de ticket com campanhas promocionais mais pesadas. Então você pega, por exemplo, um feriado. Vamos imaginar um mês de outubro que tem um feriado numa quinta-feira. Você pode fazer uma ação de sexta e sábado, né? Mais hard sell, mais pesada, mais agressiva. E aí na semana seguinte você faz uma ação de um lançamento, que aumenta o ticket médio, que aumenta a margem também, porque o lançamento traz isso. Então a gente equilibra essas campanhas no calendário milionário. E como uma abordagem mais consultiva pode influenciar positivamente o ticket médio? O que faz de alguém um consultor? O que diferencia um vendedor de um consultor de vendas? Vamos pensar juntos aqui. O que é um consultor? Um consultor é alguém que tem muita experiência em determinado assunto. Eu, por exemplo, não poderia dar consultoria no segmento de contabilidade, ou em energia atômica, ou mesmo em motores de carro. Eu não tenho essa experiência para dar consultoria sobre esse tema. Mas, se você falar de marketing e vendas, principalmente para rede de loja, eu tenho 22 anos de experiência fazendo isso, onde eu ajudei a vender mais de 16 bilhões. Então eu estou apto, eu estou preparado, eu tenho a experiência, a bagagem para dar uma consultoria. E é bem provável que você, ao me ouvir, vai sentir uma certa segurança, uma certa confiança nos direcionamentos que eu vou dar. Porque eu vou transmitir essa confiança pela experiência prática, pelos resultados gerados. É a mesma coisa com um vendedor. Quando um vendedor ele tem uma postura consultiva, o cliente confia mais nele. Quando um vendedor tem uma postura consultiva, ele tem a capacidade de fazer o diagnóstico certo, entender a necessidade do cliente, apresentar os produtos que melhor vão atender o cliente naquela sua necessidade ou desejo. E claro, como ele tem essa postura consultiva, essa experiência, ele domina o produto, ele fez uma boa sondagem, ele fez uma apresentação encantadora, as chances dele fechar o negócio e vender para o cliente e deixar o cliente feliz e satisfeito são muito maiores do que aquele vendedor comum que não tem a postura consultiva. Agora, como é que você desenvolve no vendedor uma postura consultiva? Primeiro, identificando se o vendedor tem esse potencial para de fato ser um consultor de vendas. Se ele de fato quer traçar essa carreira, se ele de fato está dentro dessa missão. Segundo, é fornecendo ao vendedor as condições necessárias para se tornar um consultor. Os conhecimentos, que é ele saber fazer, as habilidades, que é ele saber como pôr em prática, e as atitudes, que é o querer fazer acontecer. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes fazem com que o vendedor, que seja comum, ordinário, se transforme num consultor, numa pessoa extraordinária, com uma postura consultiva. Que aí não vai apenas ter um ticket médio maior, não vai apenas ter uma conversão de vendas maior, mas vai ter uma carreira de sucesso em vendas, fazendo clientes felizes e, claro, prosperando nessa carreira e fazendo com que a empresa também prospere. E em um cenário onde os consumidores hoje em dia estão cada vez mais querendo atendimentos personalizados, né? Como você acha que uma personalização pode aumentar o ticket médio dentro de uma empresa? A personalização do atendimento ou mesmo de produtos aumenta o ticket médio porque ela fornece para o cliente uma experiência em loja superior. E você sabe que preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva. Quando você fornece uma experiência especial para o cliente, você está fornecendo valor e ele enxerga menos o preço. Não é que ele não vai ver, mas ele enxerga menos o preço. Então, acompanha comigo. Se eu sou uma loja que vende roupas de cama, por exemplo, e eu tenho uma máquina de personalização lá, né? O lençol, ele pode comprar em qualquer lugar. Pode comprar no Mercado Livre, pode comprar em algum e-commerce aí da vida, pode comprar em qualquer outra loja. Mas na minha loja, além de ter um produto de qualidade, ele ainda sai com um lençol personalizado,
seja com o nome, seja com as iniciais ou com algum detalhe importante para aquela pessoa. Quanto isso agrega, né? Quanto isso agrega na experiência de compra, na percepção de preço, né? No acabamento. Essa é uma coisa, por exemplo, que eu adoraria dar de presente para minha mãe. É um lençol personalizado. Porque lençol ela tem pra caramba. Ela adora comprar lençol, comprar horrores de lençol. Mas ela não tem nenhum lençol personalizado. É um detalhe, né? Pode ser um detalhe que pode até soar meio bobinho, mas ele faz toda a diferença. Então, quando eu estive na NRF, agora em janeiro, em Nova York, a gente visitou várias lojas recomendadas pelo próprio programa da NRF. E é impressionante como entre essas lojas recomendadas, como as mais inovadoras de Nova York, 100% delas tinham algum tipo de personalização. Desde personalização em perfumes, onde a loja faz o perfume que você quiser, né? Você entra e você escolhe as notas, os aromas, você fala da sua personalidade, eles criam um perfume para você. Até lojas como a da Adidas, em que você pode personalizar qualquer peça. Estampar um tênis, estampar uma camiseta, bordar uma camiseta, bordar alguma coisa num boné, ou seja, qualquer peça que esteja lá, eles podem personalizar ela para você. Então, eu estive também em Londres em 2019 e uma das lojas que mais me chamou a atenção em Notting Hill, né, aquele bairro que ficou famoso pelo filme Um Lugar Chamado Notting Hill, foi uma loja que a especialidade dela era personalizar, pintar tênis na hora. Então você escolhia um tênis e você escolhia o estilo de estampa que você queria e uma artista de plantão literalmente pintava, né? Ela estampava o seu tênis na hora como uma peça única, irrepetível, exclusiva. Então, a personalização ela se dá no nível do produto e que faz com que uma loja se diferencie muito, mas a personalização também se dá no atendimento. Então, quando eu olho para você, né, e reconheço você, quando o vendedor que te recebe na loja puxa lá pelo histórico, vê o que você comprou, vê quais são os seus hábitos, vê que tipo de produto que você mais consome, vê quantas vezes você veio na loja, né? Ele começa a entender mais do seu universo, da sua história e começa a te conduzir para um atendimento mais personalizado. E esse é o tipo de coisa que é muito difícil do e-commerce fornecer. Quando eu penso em uma diferença essencial entre uma loja e um e-commerce, veja bem, o e-commerce até pode, por inteligência artificial, apresentar para você telas, apresentar produtos personalizados em cima das suas experiências anteriores. Mas uma experiência de compra em que um vendedor te conhece, sabe o seu histórico, trata você com proximidade, trata você com respeito, trata você de uma forma super personalizada, qual é o valor disso? Imagine você nessa experiência, né? Um vendedor que conhece teu histórico, né? Que sabe quem você é, que sabe os seus gostos. O quanto você não pagaria mais por isso? Aí você vai falar, mas tem gente que não dá valor. Beleza, mas muita gente dá valor, a maioria na verdade dá valor, né? Então não é para todo mundo. Mas eu posso te afirmar que a maioria das pessoas pagaria um pouco mais por uma experiência personalizada de compras. Então a personalização, seja ela em nível de produto, seja ela em nível de experiência, ela sem dúvida nenhuma conduz o cliente a uma experiência de compra superior. E quando a gente está feliz, a nossa carteira se abre. Quando a gente está mais contente, a gente fica mais rico ou menos pobre, né? E gasta um pouquinho mais. Dino, explica aqui pra gente qual é a diferença entre o upsell e o cross-sell e como essa estratégia pode ajudar a aumentar o ticket médio. Bom, upsell e cross-sell são duas super estratégias que uma rede de lojas pode usar para aumentar o ticket médio. A gente, inclusive, já fez um podcast específico, tá? Então, se você ainda não viu, depois você terminar de ver esse podcast, tá? Você vai lá e assiste o podcast sobre upsell e cross-sell. A gente vai deixar aqui embaixo, nos links da descrição, esse link desse nosso super podcast, beleza? Sobre upsell e cross-sell. Bom, de uma forma resumida, né? Upsell é um esforço para eu conduzir o cliente para um produto de valor superior. Então você veio até a minha loja porque você viu que eu anunciei essa caneca R$19,90. Né? E chegando lá na loja, a caneca de R$19,90 é bacana, você gostou dela, você está feliz, né? Você ficaria feliz. Mas eu também te mostro uma outra, que é uma outra caneca que ela é de vidro, não é de porcelana, ela é de vidro, ela tem duas camadas de vidro, o que mantém a bebida quente por mais tempo, e você entende que
é essa caneca que te atende melhor, porque às vezes você faz o seu chá, o seu café, e você fica trabalhando, quando você vai tomar já tá frio. E a de porcelana é assim, porcelana ela rouba o calor da bebida, né? Quando você vê a bebida tá fria, aí você fala, caramba, eu preciso dessa caneca aí de vidro duplo, né? Porque ela conserva por muito mais tempo. Então, o vendedor entendeu a sua necessidade, ele entendeu a sua rotina, ele entendeu o seu problema com canecas que roubam o calor da bebida e ele vai fazer um upsell, ou seja, você veio por uma de R$19,90 e você acaba se encantando por uma de R$49,90. Essa é a estratégia do upsell. A estratégia do cross-sell tem a ver com você cruzar produtos que são usados de uma forma conjunta. Então, não são produtos que aparentemente se venderiam juntos, não estariam juntos na prateleira. Vou te dar um exemplo. Você vai lá no supermercado e lá no supermercado, na linha de vinhos, tem decanter, tem saca-rolhas. Né? Decanter, saca-rolhas são produtos que estão nas utilidades. São produtos que estão em outro lado do supermercado. Mas eles também são apresentados de forma cruzada, ou seja, são feitos, são expostos ali em cross-sell com os vinhos. Porque aí você bate o olho no vinho, já vê a saca-rolha, já lembra que você precisa e já compra. Essa é a estratégia do cross-sell, é cruzar produtos. E dá para fazer cross-sell só em supermercado? Não, você faz cross-sell em loja de roupa, quando você faz, por exemplo, uma combinação de um look. Você faz cross-sell numa loja de material de construção, quando você apresenta produtos de decoração e acabamento muito próximos de louças, metais, pisos, porque o cliente que vai precisar da louça, do metal, do piso, ele também vai precisar de acabamento de decoração. Então, você pode ordenar na exposição de produtos ou na inteligência de um e-commerce, quando fala assim, Amanda, pessoas que compraram esse produto também se interessaram por esse. Essa é a inteligência de cross-sell aplicada lá no e-commerce. Então, isso pode ser na loja física, pode ser no e-commerce, mas também pode e deve ser no comportamento do vendedor. Porque aí quando o vendedor ele trabalha a apresentação de produtos conjuntos, quando o vendedor propõe combinações, conexões, kits, combos, quando o vendedor propõe um segundo ou terceiro item, ele também está trabalhando cross-sell. Né? Então, o vendedor bem treinado das redes milionárias, o vendedor que de fato tem essa preparação para cross-sell, upsell, ele sempre tem um ticket médio superior. Quer ver mais um exemplo prático de cross-sell de uma rede de lojas que está na rede milionária? O Bodan e a Simone são sócios da rede de óticas BBZ. E a Simone ela é fonoaudióloga. E eles notaram uma oportunidade de produto quando eles entenderam que a maior parte dos clientes deles eram pessoas mais velhas e que usavam aparelho auditivo. Então, eles passaram a oferecer na ótica também os exames e os aparelhos auditivos que elevam o ticket médio de maneira absurda. Né? Porque eles já têm um ticket médio alto de R$ 2.500, R$ 2.600, que é quase o triplo da maioria das óticas do Brasil, pela estratégia de exposição de produto, pelo ponto da loja, pela qualidade do atendimento, pelas marcas que eles trabalham. E eles ainda conseguem aumentar ainda mais o ticket médio com os aparelhos auditivos. Isso é um cross-sell. Da mesma maneira como um concorrente deles, que é o Fabiano, das Óticas Conceito, tem a venda de relógios na ótica dele. Quando ele vende relógio na ótica, ele também está fazendo uma estratégia de cross-sell. Porque todo cliente que vai comprar um óculos, seja ele de sol ou de grau, vai desejar um relógio. Não é que todos vão comprar, mas todos vão desejar. E uma parte vai dar esse passo e vai comprar. Então, se eu já estou com um cliente em loja, se eu já estou com um cliente ali encantado com a minha apresentação, eu posso apresentar um produto complementar ao óculos, que nesse caso é o relógio, e assim aumentar o meu ticket médio. Dino, fala aqui pra gente quais são as estratégias para educar o cliente e ao mesmo tempo fazer com que ele compre a mais. Degustações, experiências com produtos ajudam demais a aumentar o ticket médio de uma loja por um motivo muito simples. Os clientes não compram aquilo que eles não conhecem ou não perceberam o valor. Então, por exemplo, você vai no supermercado, você não conhece o sabor do sorvete, novo sorvete XPTO. E aí tá rolando uma degustação. Você vai lá e você experimenta. Gostei. A chance de você pegar um e colocar no seu carrinho é enorme, porque você gostou do produto e até tem uma certa reciprocidade, né? Porque você fala, poxa, eu preciso fazer degustação, deixa eu dar uma devolutiva aqui, já que eu ganhei um pouquinho de graça. Bom, se você gostou do sorvete, as chances de você voltar a comprar aquele sorvete são enormes, por causa daquela primeira degustação.
Então aquele produto ele permanece no seu carrinho por um bom tempo. Aumentou o ticket médio e o produto por atendimento a partir de uma degustação. Quando eu estava no Eletro, era muito comum essas marcas que vendem panelas fazerem cursos de risoto, de culinária regional. Por quê? Porque quando você está lá fazendo um curso e você entende como uma panela de fundo triplo, que a comida não gruda, que é muito mais fácil de cozinhar, como ela vai facilitar a sua vida, as chances de você levar uma panela daquelas, mesmo sendo muito mais cara, são muito maiores. Então, a degustação, a experimentação, a educação do consumidor numa loja faz com que ele fique mais sensível a produtos mais caros, porque ele vê a coisa acontecendo na prática, ele experimenta o produto, ele cria algum tipo de hábito. Eu lembro que uma vez a Tramontina lançou umas panelas chamadas Lion, linha Lion, que eram panelas de ferro super pesadas, mas elas custavam mais de R$1.000. E ela fez um enorme esforço para fazer cursos de risoto, e aí a gente convidava alguns clientes super premium, trazia chefe de cozinha, né? E era impressionante, porque a pessoa nunca comprava só uma panela, porque daí ela queria o conjunto das panelas, que era uma coisa de R$3.000, R$4.000. Então, a degustação, a experimentação, a educação do cliente faz com que ele se abra para produtos que, se ele não tivesse tido aquela experiência, aquela degustação, aquele aprendizado, ele ia falar, não, isso aí é muito caro. Não, isso aí não é para mim. Não, isso aí não funciona. Quer um outro exemplo? Eu falei agora há pouco do Fabiano das Óticas Conceito, né? Lá na Ótica Conceito tem um equipamento que eu percebi uma vez, que é da Transition. Transition é aquela fabricante daquelas lentes que você compra e quando você sai no sol ela escurece. Como é que você vai mostrar para o cliente que a lente escurece no sol se você está dentro de um shopping? Né? Uma loja dentro do shopping. Então, aquele equipamento ele simula a luz solar. Então, o cliente vê ali o óculos perfeito, né? Quer dizer, aquele óculos de grau, a lente de óculos de grau, e ele coloca e o óculos imediatamente escurece em poucos segundos. Então, isso também é um aprendizado do consumidor. Você está ensinando como é que funciona, você está mostrando como é que funciona na prática. E aí, claro, se ele entende, ele dá mais valor, ele compra mais, e isso naturalmente aumenta o ticket médio de uma rede de lojas. Gino, o uso de programas de fidelidade é uma estratégia muito utilizada hoje em dia para recompensar clientes fiéis. Como você acha que esses programas ele pode impactar positivamente o ticket médio? Eu vou responder essa pergunta com um gráfico que mostra como é que é a evolução do ticket médio ao longo do relacionamento do cliente com uma rede de lojas. O ticket médio, ao longo do tempo, ele vai crescendo à medida que o cliente se relaciona com a sua marca, com a sua rede de lojas. Por quê? Porque o relacionamento, a fidelidade, aumenta a confiança. Outra coisa, o cliente já conhece melhor o seu sortimento de produtos, já sabe o que você vende, o vendedor já te conhece um pouco melhor, já tem o seu histórico. Tudo isso vai formando uma combinação que ao longo do tempo faz com que o cliente gaste tickets cada vez maiores. Claro, como você vê nesse gráfico, existe um dado momento em que, depois de atingir uma certa maturidade, um ápice do ticket médio, esse cliente vai cair um pouquinho no ticket, mas vai permanecer, inclusive se tornando um parceiro e um indicador. Então, respondendo a sua pergunta, quanto mais tempo um cliente passa numa base de uma rede de lojas, se relacionando, fidelizado, sendo reativado, recebendo comunicações, convites, recebendo ofertas especiais, recebendo uma ação de pós-venda, mas ele tem uma tendência para permanecer como um cliente. Eu não acredito muito em fidelidade de cliente, mas eu acredito em preferência. Então eu diria que ele vai dar mais preferência, com mais frequência, para essa rede de lojas. E essa preferência com frequência se traduz em tickets maiores. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, são as estatísticas. Por fim, então, quais são as estratégias práticas que uma rede de loja pode utilizar para aumentar o seu ticket médio? São 5 as ações que toda rede de lojas pode implementar para aumentar o seu ticket médio. E elas são extremamente simples. A primeira delas é medir, cobrar e incentivar, que nada mais é do que fazer gestão de vendas. O líder de loja precisa acompanhar o ticket médio da loja, mas também precisa acompanhar o ticket médio individual de cada colaborador. Para quê? Para poder incentivar aqueles que estão com ticket médio acima da meta, para poder cobrar todos para que não percam o ritmo, não caiam, e também poder corrigir aqueles que estão fora da meta de ticket médio.
Você sabe, Amanda, que o simples fato da gente ser cobrado já faz com que a gente melhore a nossa entrega. O simples fato de você acompanhar e cobrar todo dia o ticket médio já milagrosamente faz com que o teu ticket médio suba em loja. A segunda ação é recompensar o sucesso. É você ter campanhas de incentivo que premiem aqueles vendedores que entregam um ticket médio acima da meta. Essas campanhas podem ser mensais ou podem até ser semanais ou quinzenais. Ah, Dino, mas é obrigação do cara entregar o número, ele já recebe para isso. Pois é, mas a gente precisa dar incentivos eventuais, a gente precisa dar estímulos para a equipe de vendas para que eles persigam alguns indicadores. Então, ora você faz uma campanha para aumentar o ticket médio e premia com dinheiro, com bônus, com voucher, com folga, com vale desconto, com vale produto, seja o que for, aqueles que entregam. Depois você faz uma outra campanha em outro momento sobre o produto de atendimento. Em outro momento você faz sobre margem. Então você vai trabalhando as campanhas de incentivo conforme as urgências do momento. A terceira ação é criar combos e kits, principalmente em datas especiais, se você vende presentes, ou combos e kits de produtos que se combinam. Isso vale para qualquer tipo de loja, para qualquer segmento de rede de loja. Então, esses combos e kits podem ter a ver com produtos combinados ou mesmo aquele desconto no segundo ou no terceiro item. Quarta ação, demonstração inteligente de produto no ponto de venda. Então, se eu vou expor um produto logo na entrada da loja, ou em ponta de gôndola, ou em ponto promocional, ao lado eu preciso expor o produto que é um cross-sell dele, o produto que vai me ajudar a aumentar o produto por atendimento e, consequentemente, o ticket médio. Ou já expor o produto combinado com demais produtos. Então, se eu tenho uma loja de decoração, por exemplo, não vou expor o prato sozinho, vou expor aquela mesa posta, como a rede Kamikado faz. Se eu tenho uma loja de roupas e calçados, eu não vou expor o produto isoladamente, eu vou expor ele no conjunto. Se eu tenho uma loja de material de construção, eu posso montar espaços de visual merchandising onde eu exponho ambientes da casa. Então eu vejo o conjunto da obra, né? Literalmente o conjunto da obra, com perdão do trocadilho. Se eu tenho uma loja de eletromóveis, eu posso criar também ambientes em que o cliente visualize o sofá, com o rack, com a TV, com a mesa de centro, com o tapete, ou seja, essa inteligência de exposição ajuda o cliente a visualizar mais produtos e ajuda o vendedor no trabalho dele. E o quinto ponto são campanhas de marketing com produtos de valor agregado. Quando a gente pensa em campanhas de marketing numa rede de lojas, imediatamente a gente pensa em quê? A promoção de desconto, saldo, liquidação, né, produto DX por Y. Mas você pode fazer campanhas de marketing para uma rede de lojas com produtos que são lançamento, sem nem falar preço, inclusive, né, destacando uma condição de pagamento especial, ou produtos de valor agregado numa parcela, mesmo que você cobre juros, mas destacando a parcela. Recentemente, a rede Deon de calçados fez uma campanha muito bem sucedida com tênis a partir de R$19,90 mensais. Tinha juros, né? E não foi um produto que estava num descontão, mas ele estava numa condição de pagamento atraente. Então você pode fazer campanhas de lançamento, você pode fazer campanhas de condição de pagamento atrativas para produto de maior valor agregado, você pode fazer campanhas que destaquem alguma marca específica de produto que você tem exclusividade na distribuição na sua região. E a partir do momento em que você trabalha esse tipo de produto de valor agregado, você está, obviamente, facilitando o trabalho do vendedor para trabalhar esse produto de valor agregado em loja. Então essas são 5 estratégias que qualquer loja pode aplicar e assim aumentar o seu ticket médio. Muito obrigada, Dino, por esse conteúdo incrível de hoje. Acredito que vai ser de muito uso para todo mundo que assistir e escutar a gente no Spotify. Sem dúvida. E para quem está assistindo a gente no YouTube ou escutando no Spotify e quer dar o próximo passo, quer aplicar isso aqui, né? Porque muita gente assiste aqui e depois me manda um direct e fala: Dino, eu adorei o conteúdo, mas eu tô com uma dúvida na hora de aplicar, eu tô com uma dúvida na hora de implementar, o meu pessoal ainda não sabe exatamente como fazer isso. Será que você pode dar uma ideia mais aprofundada? Eu quero fazer um convite, Amanda, quero pedir licença para fazer um convite para você que está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no Spotify. O convite é muito simples. Se você tem uma ou mais lojas e quer implementar essas ações, você pode receber uma consultoria estratégica de varejo da minha equipe.
É uma consultoria dedicada de 1 hora, gratuita e sem compromisso, do nosso time de especialistas, onde a gente vai ler os desafios da sua empresa, vamos entender o seu momento e vamos te ajudar a desenhar um plano prático para você implementar essas ações que a gente falou aqui nesse podcast hoje ou outras que possam vir a surgir durante o seu diagnóstico, durante essa sessão de aceleração de varejo que você pode receber gratuitamente. Mas esses horários eles são limitados, são pouquíssimos horários por semana. Então, para você se candidatar a uma dessas vagas, você precisa agora clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e fazer o teu agendamento. Você vai clicar no link de agendamento da sessão de aceleração de varejo, que está aqui embaixo do vídeo, e aí você vai preencher um formulário com algumas informações da sua empresa e vai aguardar a ligação do meu time horário comercial. Meu time vai te ligar de um telefone 048 aqui de Santa Catarina e vai confirmar um horário contigo para a sessão estratégica. Nesse horário eu vou te colocar à disposição meu melhor consultor, um dos meus melhores consultores de vendas aqui da empresa, são consultores de varejo, e eles vão fazer esse diagnóstico e vão traçar um plano de ação para você implementar essas ações e, claro, faturar o próximo milhão. Tá? Se, claro, durante essa conversa a gente entender que a tua empresa tem potencial para ter muito resultado com a metodologia da Rede Milionária, meu time vai te fazer uma oferta da mentoria Rede Milionária ao final dessa conversa, né? Mas é sem compromisso, você ouve a oferta e avalia se faz sentido para você ou não, tá? Então, clica no link que tá aqui embaixo e já agenda agora a tua sessão gratuita e sem compromisso. E se você me ouviu no Spotify, é só você mandar um salve para mim lá no Instagram, no direct, que eu vou te mandar o link de agendamento dessa sessão. Combinado? Então, aproveita logo. E você que acompanhou a gente, lembre-se de seguir os nossos perfis do Instagram. No Instagram eu sou @DinoGueno e @mentoria Rede Milionária. Mentoria Rede Milionária ou @DinoGueno. E se você gostou desse vídeo aqui, se te deu muitas ideias, muitos insights, é hora de você compartilhar com um amigo, com uma amiga que tem loja, combinado? Então, vem aqui embaixo no compartilhar e manda para aquele grupo de lojista, manda aquele grupo do CDL, do Sebrae, da sua cidade, da associação comercial. Fechado? Um forte abraço, até o próximo Rede Milionária. Amanda, obrigado. Eu que agradeço, Dino. E até o próximo podcast Rede Milionária. Até lá.
Ah, ficou curioso? Então você precisa assistir a versão completa na íntegra do novo podcast Rede Milionária. Comenta aqui embaixo desse vídeo a palavra podcast e eu vou enviar no teu direct o link para você assistir gratuitamente esse podcast agora. Então comenta logo podcast.